Boa tarde, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu estou aqui novamente para gravar uma videoaula e eu espero que vocês gostem muito dela. Hoje eu escolhi o tema de frações, né, dando início ao conteúdo da apostila de matemática do segundo bimestre, na página 4, que estará abordando esse tema. Então vamos para o quadro e descobrir o que é e como que funciona o esquema das frações, certo? Frações. Aqui, olha lá. Presta atenção. Você em algum momento já parou para pensar o que é uma fração? Para que ela serve e como que funciona? Então vamos aqui, ó. A fração, ela veio para representar uma parte do inteiro, tá? Vamos pensar aqui, ó. O inteiro, vamos pensar numa pizza. O inteiro é a nossa pizza. Normalmente, quando nós pedimos uma pizza em uma pizzaria, se ela tem um tamanho grande, padrão, né? Ela vai vir dividida em 8 partes. Olha lá. Vamos fazer a divisão aqui, ó. Vou virar um pouquinho mais pra cá, pra vocês não ficarem... Certo? Então, uma pizza com 8 pedaços, certo? Olha lá. Essa nossa pizza, ela é o inteiro da nossa fração. A quantidade de pedaços que ela foi dividida é que se torna a nossa fração, ok? Então, eu tenho uma pizza que foi dividida em 8 partes, ok? Até aqui tá dando para entender, eu espero que sim, mas nós vamos ficar tranquilo. Nós vamos continuar trabalhando com esse tema e vocês vão conseguir, né, pegar direitinho. Eu vou apagar aqui, ó, para nós vermos mais uma representação. Presta atenção. Nessa fração da nossa pizza, nós tínhamos 1/8, certo? Percebam que nós temos 2 números. Cada número desse, ele tem a sua função. O 1 aqui, ele faz o papel do numerador. E o número 8, ele faz o papel do denominador, tá? Denominador, certo? Mas, professora, o que o numerador é e o que o denominador é? O numerador é a parte que nós vamos considerar do nosso inteiro. Já o denominador, ele é a quantidade de partes que o nosso inteiro foi dividido, certo? Vamos aqui, ó. Vamos pensar na nossa pizza novamente. Aqui, ó. Nós temos a pizza, o meu inteiro. E eu tenho aqui ela em 8 pedaços. Vamos supor que quando essa pizza chegou lá em casa, eu comi 3 pedaços. Olha lá. Dessa pizza, certo? Então, o meu numerador é a quantidade de partes que foram consideradas. Quantas partes foram consideradas aqui? 3 partes. Então, o meu numerador é 3. E em quantas partes a minha pizza foi dividida? Ela foi dividida em 8 pedaços. Então, se eu comi 3 partes de 8 da minha pizza, eu comi 3/8. Dessa pizza, certo, turma? Vamos continuar então. Eu vou dar alguns exemplos para vocês e nós vamos fazer esses exemplos juntos, certo? Ah, mas professora, eu também sei que conforme o meu número, eu dou um nome para minha fração. Não é isso que acontece? É sim. Olha
Olha lá, vamos montar uma tabela. Presta atenção. Vamos montar uma tabela. Vou colocar aqui abreviado denominador e o nome da fração. Certo? Eu tenho um denominador e eu tenho um nome para essa fração. Então, olha aqui, ó. Se eu tenho o número 2 no denominador, se eu tenho o número 3, se eu tenho o número 4, se eu tenho o número 5. No meu denominador, tá? Eu terei um nome já para minha fração. Como será? O 2, ele equivale ao meio ou metade. O 3, olha lá, vamos fazer uma flecha para que vocês possam me entender melhor. O 3, ele equivale a terços. O 4, quartos. E o 5, quintos. Por isso que nós podemos nomear as frações, certo? Mais para frente nós vamos ver com clareza isso que a professora está falando. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês, usando algumas frações. Prestem atenção. Olha lá. Fazer um círculo, tá? E nós vamos tentar resolver essa situação juntos. Olha lá, círculo. E já vou fazer uma segunda imagem. E aqui um retângulo. Ok? O meu círculo eu vou dividir em 3 partes. Lembrando sempre que quando nós falamos de fração, nós falamos que essas divisões precisam ser iguais, tá? Olha lá, aqui, aqui e aqui. E eu vou pintar uma parte dessa minha fração e eu quero que vocês descubram como que ela vai ficar. Aqui, aqui, eu quero saber o resultado dela. Aqui, aqui, aqui. Então, aqui nós temos a imagem de um círculo, né? Como um exemplo para que nós possamos fazer juntos, e um retângulo, para que vocês façam junto comigo, para que vocês entendam melhor o exercício, ok? Então, aqui, na minha fração do círculo, quantas partes eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3. Eu tenho 3 partes no meu círculo. Então, se eu dividir o meu círculo em 3 partes, o meu denominador será o número 3, ok? Mas quantas partes eu considerei? Ou seja, quantas partes eu pintei do meu círculo? Eu pintei 2. Então, olha lá, nós teremos 2 terços. Se eu peço para vocês representarem essa figura para mim através de números, será dessa forma que vocês representarão. Agora, se a professora pede para vocês escreverem como se lê, será de uma maneira diferente. Olha lá, será assim, ó, através de palavras. 2 terços, ok? Agora vamos para a figura de baixo, vamos treinar mais um pouquinho. Na figura de baixo, nós temos um retângulo que foi dividido em 8 partes. Então, o meu denominador é 8. Porque eu tenho 8 partes iguais nessa divisão. E quantas partes eu considerei, professora? No caso, as partes que eu pintei. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a minha fração, para representar de forma numérica, é 5 oitavos, tá? Agora, se eu peço para vocês escreverem como se lê, olha lá. 5 oitavos, ok? Percebam que dentro da fração nós trabalhamos sempre baseando-se no numerador, que é a quantidade de partes que eu estou considerando desse inteiro, e com o denominador, que é a quantidade de partes
que a minha figura foi dividida. Eu não posso deixar de prestar atenção nunca nesses números, tá? Então agora a professora vai fazer um probleminha para resolver junto com vocês, rapidinho, para finalizarmos a nossa aula, certo? Então vamos lá. O problema é o seguinte: uma cozinheira fabricou 60 docinhos. Ó, ela fez 60 docinhos, certo? E ela vendeu 2/3, vendeu 2/3 desses docinhos. Então aqui o 2/3, o 2 é a parte que eu tenho que considerar da minha fração, certo? Para considerar. E o 3 é a quantidade total de docinhos que eu tenho. Quantidade total de docinhos, certo? Então, se ela produziu 60 docinhos, eu tenho que primeiramente dividir 60 por 3, que é a quantidade total de docinhos. Olha lá, é o meu total, certo? Quanto que eu vou considerar aqui? Lá na minha tabuada do 3 eu tenho, sabendo que é a multiplicação aqui, eu tenho 3 vezes 2, que é igual a 6. 6 menos 6 é igual a 0. Esse 0 que está aqui, eu jogo ele para baixo e em seguida lanço ele na chave. Então, a quantidade de docinhos que eu tenho aqui, 20 docinhos, certo? Só que a parte para considerar é 2. Então, o que eu tenho que fazer? Multiplicar esses 20 docinhos pelo número que eu tenho no meu numerador. Então, eu vou multiplicar o 20 vezes 2, certo? Então, olha lá como o professor vai fazer. 20 vezes 2 é 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. Então, se ela vendeu 2/3 do seu docinho, ela vendeu 40 docinhos. Certo, turma? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido muito bem o que a professora quis passar para vocês. Fiquem atentos, porque nos fóruns e também nas atividades acadêmicas, eu estarei lançando várias atividades relacionadas ao tema que nós trabalhamos hoje, tá? Se cuidem bastante, pois eu não vejo a hora de tê-los vocês novamente comigo. E é isso que nós todos esperamos, inclusive a equipe Novo Éden. Tenham um bom dia.